Pare em nome da Constituição. O deputado federal Guilherme Boulos apresentou uma representação ao Ministério Público Federal contra a produtora Brasil Paralelo. A acusação é de suposta inserção ilegal de materiais paradidáticos em escolas particulares. Boulos alega que os conteúdos da Brasil Paralelo promovem revisionismo histórico, distorcendo eventos como o golpe militar de 1964, isso segundo Guilherme Boulos, a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e os atos de 8 de janeiro de 2023. Além disso, o parlamentar aponta que a empresa estaria incentivando a prática de ensino domiciliar, homeschooling, que não possui regulamentação no país. Dárcio Bracarense, que nos diz dessa ação, Dárcio, e será que isso pode ir adiante? Olha, eu não duvido nada, né? A MPF é o mesmo órgão que juntou 29 procuradores para poder investigar o octogenário Sérgio Reis. Então, é bem possível que a Brasil Paralelo, mais uma vez, vire aí alvo, né, de investigações e, eventualmente, de operações, dessas operações absolutamente desproporcionais que a gente tem assistido Brasil afora, como o que o Gustavo Gaia sofreu, ramagem, enfim. Né? Agora, é curioso isso, e eu acho que o campo conservador deveria não só defender essa ação, mas como ampliá-la. Ou seja, o Guilherme Boulos não está preocupado com os filmes pornográficos que passam nas escolas públicas. Porque se o Brasil Paralelo está passando nas escolas particulares, é importante registrar que lá no Amapá, essa semana, a gente ficou sabendo de uma escola que estava exibindo um filme pornográfico para os alunos, escola pública. Então eu queria aqui chamar a atenção do Guilherme Boulos para que também peça que o Ministério Público Federal entenda o que está acontecendo nas escolas públicas brasileiras. E já que a gente está falando de uma produtora, de uma editora, por que não observar os contratos das maiores editoras do país com o Ministério da Educação? Hein, Guilherme Boulos? Seria uma coisa interessante a gente saber como funciona, né, esse gasto, essas licitações, porque o que eu tenho conhecimento é que, por conta do piso constitucional, a grana é muito alta. Agora, se a Brasil Paralelo eventualmente produz alguma coisa e esse material é utilizado por alguma escola, eu parabenizo a escola. E eu não vejo problema algum nisso. Até porque não tem dinheiro público, Guilherme Boulos. Vejam só. Mas, concordo, vamos investigar. Mas não só a Brasil Paralelo. Investigar tudo. Que tal? Acho que não, né? Aí fica ruim, né? Pois é. Diga, Serrão. Dureza, hein? Que coisa. Guilherme Boulos, você não perde a chance de ficar calado. Já está tentando fazer sua campanhazinha ao Senado pelo Estado de São Paulo, levantando uma história completamente inverossímil, patrocinando perseguição. Que gesto nazi-comuno-fascista horroroso, Guilherme Boulos. É assim que você faz política, menino, né? Foi assim que você não conseguiu se eleger prefeito de São Paulo. Você se desmoraliza, você faz a política da perseguição, você consagra a vingança. Assim, atitudes como a sua não pacificam em nada o país. Você não vai para o debate político. O debate político tem que aceitar exatamente a diferença. Você não aceita a diferença. E pior, quando você é apontado, é pego lá na mentira, é pego no flagrante, como era no passado, incitando invasões, incitando atos criminosos, você tenta posar de vítima, você diz que você é perseguido. O seu partido tem feito parte da estratégia hedionda de operar juntinho, parceirão da juristocracia, para jogar a ação e botar a juristocracia para promover o lawfare. Lawfare. Recomendo que você estude essa expressão. Tem um livro muito bacana, um dos melhores livros sobre lawfare no Brasil. Leiam o livro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Vocês vão aprender direitinho o que é lawfare. Ô, Coronel, será que isso vai na mesma direção das medidas da esquerda de regulação de redes sociais, por exemplo? É essa mesma preocupação que está aí nesse caso, com o Guilherme Boulos tentando tirar das escolas o conteúdo da Brasil Paralelo? É disso que se trata, violação à liberdade de expressão, Coronel? Também. Você tocou no ponto. E sabe que duas palavras ou duas expressões, elas afloraram como, na minha avaliação, as mais frequentes citadas durante o CIPEC aqui em Buenos Aires, na Argentina.
Uma, obviamente, é libertar, liberdade. Mas a segunda, e essa primeira faz referência a essa questão da liberdade de expressão e da obsessão que eles têm de censurar as redes sociais, você tem toda a razão, Vitor. Mas existe uma segunda expressão que, inclusive, ensejou 2 painéis muito interessantes, que foi batalha cultural. Batalha cultural. E você sabe que a Brasil Paralelo, eu tenho assim o orgulho até de dizer que eu sou um dos primeiros contribuintes da Brasil Paralelo. Naquela época tinha uma ideia ali dos sócios fundadores, eu nem sei. Eu continuei fazendo a minha renovação. Atualmente, agora eles inventaram uma tal de renovação vitalícia, que eu fui lá e fiz para parar de todo o ano eles ficarem me ligando aqui, que eu moro nos Estados Unidos. Mas, de todo jeito, eu identifiquei lá atrás, sabe, Vitor, quando eram aqueles moleques ainda novinhos, lá de Porto Alegre, quase que fecharam, quase que faliram, quando eles resolveram mudar para São Paulo e teve a pandemia. Quem acompanha o trabalho desse grupo sabe do profissionalismo e que eles nunca recorreram ao dinheiro público. A Brasil Paralelo, ela presta um serviço justamente de apresentar o contraponto. E quando há essa preocupação com o homeschooling, você quer justamente não permitir que haja a possibilidade de fugir da orquestração e da amarração que é feita pelo sistema de ensino público, que hoje é aparelhado pelos sindicatos de professores no mundo todo. Não é só no Brasil. Aqui, lá nos Estados Unidos e aqui na Argentina, acontece a mesma coisa. Sabe que hoje, Serrão, eu estava passeando aqui, né, na verdade, voltando de uma reunião, eu tinha uma outra reunião e eu passei na rua e vi uma manifestação. Até mandei uma imagem ali, não sei se o pessoal da produção tem, mas era uma manifestação do pessoal contra o governo. E aí eu fui perguntar o que... Ali, ó, olha só, essa manifestação aí, Vitor, muito interessante, ela estava acontecendo e eu fui perguntar para as pessoas, porque era barulhenta no meio da avenida, e eles me disseram que eles estavam contra o governo, que eles eram funcionários públicos contra as medidas do Milei. Bom, eu fui almoçar, perguntei para a dona do restaurante qual era a visão dela e ela falou, olha, está tudo melhorando nesse 1 ano na área da economia, mas a minha irmã, ela é professora. Olha só o que a dona do restaurante me falou. O restaurante é aquilo, simples, ali no centro. Ela disse, a minha irmã é professora e ela odeia esse governo. E eu pergunto para ela, por que você odeia esse governo? Ela é porque eles são fascistas e vai repetindo aquela cantilena que a gente já conhece. Então, Vitor, você tem toda a razão. Existe um momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa refletir muito, porque há uma conexão entre esses assuntos. A guerra cultural, essa obsessão pela censura, ela não é uma exclusividade do Brasil, ela acontece no mundo todo e a gente precisa se alertar. Tomara que a Brasil Paralelo continue fazendo esse trabalho de contraponto para que a gente tenha a possibilidade de analisar, de refletir se essas pautas, essa imposição que a cultura woke, como nós falamos nos Estados Unidos, ou progressista, como se diz no Brasil, tem que ser feitas para a sociedade, essa imposição sem reflexão. Boa, e falando no CEPAC, que está acontecendo lá em Buenos Aires, na Argentina, vamos mostrar aqui um trecho que a nossa equipe separou de uma fala do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal brasileiro, está lá também em Buenos Aires, na Argentina, participando do CEPAC. Vamos ver o que ele disse. Estes não são terroristas, por Deus. Por Deus. Una protesta que se fue lejos, sí, seguramente. Pero mira, si salga a la calle en Brasil y asesino a alguien, nunca agarro 17 años del cárcel, nunca. Alexandre de Moraes está destruyendo vidas de familia, ya bloqueó todos sus bienes, su patrimonio. Salieron de Brasil para empezar desde el cero. Es un apelo que hago, seguramente tenemos buena voluntad del gobierno, pero al CONARE, a los dictatores de CONARE, le pido por favor para analizar el más rápido posible el caso de estos brasileños. Muchas gracias. Assista também o Bradock Show ao vivo. Aquele mosaico que levou o deputado era com as fotos dos presos do 8 de janeiro e a mensagem liberdade aos presos políticos do Brasil e o deputado falando sobre Alexandre de Moraes, como a gente viu ali.
Queria que o senhor trouxesse um pouquinho do bastidor aí para a gente também, coronel, como é que estão sendo essas discussões e, pelo que a gente está vendo, parece que a própria imagem do Brasil no exterior está mudando, né? Se antes havia uma aparência de normalidade institucional por aqui, aos poucos o mundo todo está tendo contato com essas violações que estão acontecendo por aqui, né, coronel? Exato. O Eduardo Bolsonaro, ele foi brindado, né, com a última fala antes do presidente Milei, que foi muito ovacionado, obviamente, ele fez o encerramento do CIPEC, mas o Eduardo ele teve em 20 minutos a possibilidade de mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Em especial com os presos que foram se refugiar na Argentina solicitando asilo político, a situação é muito crítica. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, com um dos advogados que está trabalhando, inclusive, pró bono, porque ele ficou tão chocado com a situação dos brasileiros aqui que ele se ofereceu. E olha um detalhe que eu compartilho com vocês da audiência. Esse advogado, ele me confidenciou, dizendo, coronel, eu sou oriundo da centro-esquerda. As minhas convicções de direitos humanos, elas vêm do lado da esquerda. E eu não consigo entender como que os direitos humanos que estão sendo violados dessas pessoas não são observados. E olha só, ele está trabalhando pro bono. Por quê? Porque os brasileiros que pediram asilo político na Argentina, 5 deles, hoje, agora, nesse momento do nosso programa, estão presos na Argentina. Por que eles estão presos? Voltaram para a prisão para aterrorizar suas famílias. Tem crianças já matriculadas em escola, pessoas que já estavam ali tentando começar os seus negócios. 3 locais com venda de caldos de cana que foram fechados essa semana. As famílias estão aterrorizadas por quê? Porque foram renovar o pedido de asilo e havia um pedido de extradição dizendo que eram condenados pela Justiça do Brasil e um juiz determinou que eles deveriam ser detidos. Esse apelo que o Eduardo Bolsonaro faz ao CONARE é porque eles precisam ser julgados nesse processo de asilo político para que eles possam viver na Argentina, pelo menos até que a gente restabeleça a normalidade política no nosso país. E você tem razão, Vitor. Todos os painelistas, praticamente todas as pessoas que discursaram, seja dos Estados Unidos, da Hungria, do México, do Chile, nós tivemos pessoas de várias partes do mundo, todos citaram o caso do Brasil como sendo um estado de exceção. Então, essa mudança de regime já é percebida assim, Vitor. E isso que está acontecendo com os brasileiros na Argentina, que fogem da perseguição política, porque é óbvio que eles não atentaram contra o Estado democrático de direito com violência, e muito menos essas pessoas que estão lá, que eu fui lá, visitei, senhoras de idade, crianças, famílias, todo mundo sofrendo uma perseguição política de famílias honradas do Brasil, que nunca passaram na frente de uma delegacia de polícia e estão lá sendo tratados como criminosos, perseguidos na Argentina. Eu espero que esse assunto seja resolvido e que essa intervenção do Eduardo possa prosperar e rapidamente esses brasileiros possam recomeçar a sua vida lá, pelo menos até que a gente consiga voltar, a anistia seja votada e essas famílias possam restabelecer os seus direitos de cidadãos. E essa manifestação, hein, Serrão, deputado Eduardo, o que achou? Muito importante, o mundo está conhecendo hoje a verdadeira face do Brasil, que não é um país comandado por um ditador. A coisa hoje é diferente. Hoje a gente tem um sistema que opera uma tirania. É um sistema. Não é um indivíduo praticando o autoritarismo. É um sistema. E a novidade é que a nossa opressão ela é promovida dentro do regramento jurídico. Esse é o ponto que tem que ser cuidadosamente debatido. Tem gente que fala, não tem lei no Brasil. Não, o Brasil tem muita lei, tem até excesso de lei. E é esse excesso de lei e muita lei autoritária, a interpretação autoritária da lei, que tira a legitimidade do espírito originário da lei, é que está causando essa opressão no Brasil. Repito, tudo feito dentro da lei. Algo parecido de perversão do direito só vimos na Alemanha do Bigode. Lá também tudo era feito dentro da lei.
de um direito pesado, utilizando uma famosa teoria do domínio do fato. Era assim que você imputava o crime ao outro. Fulano tem o fato criminoso, é o dono do fato criminoso, então vamos condená-lo. E já condena previamente. O Brasil está fazendo igualzinho. Gente, isso é uma vergonha. Ou a gente restabelece o sentido verdadeiramente democrático, ou a gente vai se perder como nação. O Brasil vai virar pária internacional. Mas eu estou com a esperança renovada. Lourão está vindo aí, mas como sempre insisto, vamos ajudar o Lourão. O brasileiro precisa cumprir a sua parte, cumprindo a lei, não tendo medo de se manifestar e, sobretudo, escolhendo melhor os nossos representantes, porque essa culpa, olha, toda a nossa crise, ela é causada porque a gente tem um Congresso Nacional muito ruim, muito covarde, muito incompetente, muito ineficiente, muito canalha. Bem, eu acho que toda manifestação que preza pela democracia, pela liberdade de expressão, ela precisa ser celebrada, a gente precisa trazer para as pessoas saberem que existe uma luta, né, em favor das pessoas de bem. A verdade é essa, a gente precisa sempre repercutir, já que a mídia, vocês podem reparar, isso aí as grandes emissoras não vão falar sobre esse encontro que aconteceu na Argentina, que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Isso mostra que o campo conservador está se organizando pelo restante do mundo. Eu acho que o trabalho do Eduardo é importantíssimo, essa denúncia que ele faz é fundamental, ele é o secretário de Relações Internacionais do PL, e eu insisto em algo que eu venho pedindo há muito tempo. Já passou da hora da gente ter um portal da repressão. Por quê? Porque ainda que essa manifestação seja importante, ainda que essa divulgação seja necessária e seja digna de nosso aplauso, ela ainda é muito singela perto do tamanho da perseguição que acontece no Brasil e da seriedade das tragédias que estão por trás de cada rosto daquele no cartaz apresentado por Eduardo Bolsonaro. Eu, em Brasília, acompanhando uma dessas sessões, discutindo sobre voto impresso, sobre presos do dia 9 de janeiro, porque os principais, ou melhor, a maioria dos presos não foram do dia 8, foram do dia 9, alguns nem estiveram no dia 8, né, naquela manifestação. Eu conheci uma moça que se apresentou com um nome que não é o dela, ou seja, já temos gente vivendo na clandestinidade no Brasil. Veja o que virou o nosso país. Gente vivendo na clandestinidade em solo brasileiro. E ela se apresentou por Maria e estava deixando tudo aqui para viajar para a Argentina para ajudar os brasileiros na Argentina, uma vez que agora eles começaram a ser presos em solo argentino. E ela me contou histórias que, olha, eu fiquei estarrecido. Tem casos, por exemplo, que assim que o CONARE começou a entregar alguns brasileiros, de brasileiros que fugiram da Argentina por terra, atravessando por fronteiras de outros países sul-americanos, tentando chegar nos Estados Unidos, e foram assaltados por coiotes, espancados, pessoas que estão passando fome. São histórias estarrecedoras. E eu fiquei escutando aquilo sem acreditar. E as tragédias que acontecem com cada uma dessas famílias, vocês não fazem ideia. Tem casos, por exemplo, de pessoas que perderam tudo. O Eduardo Bolsonaro falava muito bem ali sobre a apreensão de bens. Tem casos de pessoas que tinham 1, 2, 3 restaurantes e perderam tudo, porque a justiça brasileira simplesmente tomou o patrimônio dessas pessoas e transformaram esses seres em não pessoas. É inacreditável que essa história esteja acontecendo e ninguém esteja contando em todas as línguas. Já existe tecnologia para isso. Portanto, eu deixo aqui uma sugestão ao secretário de Relações Internacionais do PL, um partido que tem recurso para fazer isso. Promova um portal da repressão contando todos esses casos e, sobretudo, o caso de um dos grandes perseguidos, que é o do próprio Jair Bolsonaro. Essa história de pesca probatória, essa perseguição contra a sua família, isso precisa estar no portal da repressão. Sabe por quê, Vitor Brown? Porque um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, diria Edmund Burke, que é só aquele conhecido pai do conservadorismo. Então fica essa sugestão aí para o Eduardo e para o CIPEC de modo geral. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist